Boa tarde, Luiz. Tainara, queridos ouvintes, boa tarde. O Dia da República. Hoje, 15 de novembro, é mais um aniversário da proclamação da República no Brasil, que ocorreu em 1889. São, portanto, 135 anos. Segundo a história, o Brasil foi descoberto por Portugal em 1500, ou seja, no ano de 1500. Portugal é um país que fica do outro lado do Oceano Atlântico, lá no continente europeu. E explorou o Brasil como colônia durante 389 anos, levando tudo daqui, as riquezas minerais, né, das florestas. E cansados de serem explorados, os brasileiros, não os pequenos, né, mas os ricos, os políticos, os militares, fizeram um movimento e livraram o país dos portugueses. E dessa forma, deixamos de ser colônia de Portugal para ser uma monarquia independente, igual a Portugal. E o grito da independência, que ocorreu no ano de 1822, foi dado justamente por um português, que se tornou o primeiro imperador do Brasil. Brasil independente, que foi Dom Pedro I. Mas ele logo voltou para Portugal e deixou aqui no trono o seu filho, Dom Pedro II, que na época ainda era uma criança, talvez um adolescente, mas é certo que era menor de idade. Mas foi acompanhado por um tutor, o José Bonifácio de Andrade e Silva, que era tido como o patriarca da independência. Porém, mais uma vez, neste país de políticos confusentos, junto com os donos do dinheiro, e principalmente os militares, todos insatisfeitos com o regime monárquico, com a monarquia, derrubaram o imperador Dom Pedro II e proclamaram a República, dando-lhe o nome de Estados Unidos do Brasil. O decreto da proclamação foi assinado em 15 de novembro de 1889 pelos principais líderes do movimento republicano, entre eles Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e outros. E somente em 1968 é que o Brasil passou a se chamar República Federativa do Brasil. E o feriado nacional, por conta da data, que a maioria gosta, né, para não trabalhar, descansar, etc. e tal, mas nem mesmo sabem, nem todos sabem qual é a sua origem. Esse feriado foi criado em 1949, ou seja, há 75 anos. E reflexão de hoje. Os seres humanos estão no mundo para viver como irmãos. E existe quem, como eu, por exemplo, que sonha com a possibilidade de considerarmos os demais seres vivos também como nossos irmãos, pois fomos criados pelo mesmo Pai. E Jesus recomendou que vivêssemos como irmãos para confirmar que somos filhos de Deus. Mas não é bem assim que funciona entre nós, infelizmente. E um dos pontos de divergência são as próprias religiões, que deveriam ser caminhos para Deus. Uma quer ser melhor que a outra, ou ser a certa, a preferida. E guerras sangrentas costumam acontecer
por motivos religiosos. Sobre esse assunto, eu trago para nossa reflexão de hoje um trecho do livro A Segunda Vinda de Cristo, volume 1, do renomado mestre indiano Paramahansa Yogananda, que diz: os fanáticos podem argumentar: minha religião é melhor do que a sua. Eles são como os homens cegos que discutiam sobre a descrição de um elefante que eles haviam lavado. Um deles lavara a tromba. Então dizia que o elefante era como uma cobra. O outro afirmava que o elefante era como um pilar. Ele havia lavado a pata. Um dizia que o elefante era como uma parede. Ele lavara a parte lateral maciça do animal. O homem que havia lavado as presas exclamou confiantemente que o animal era apenas 2 pedaços de ossos. E o homem que lavara a cauda tinha certeza de que todos estavam errados, pois o elefante era uma corda que conduzia aos céus. Então o condutor do elefante disse: amigos, todos vocês estão certos e todos estão errados, uma vez que cada cego havia lavado uma parte do elefante. Todos eles estavam parcialmente certos. Entretanto, todos estavam também errados, pois cada parte não era o todo. O propósito da religião, da própria vida, é encontrar Deus. O homem não será capaz de descansar até que alcance esse objetivo, pois todas as forças do universo parecerão conspirar para enredá-lo em seu karma até que ele preste a devida atenção ao evangelho do arrependimento e perceba que o reino de Deus está próximo, dentro dele, aqui e agora. E assim conclui o texto. E sobre a frase enredá-lo em seu karma, as pessoas consideram karma pendências que acham que têm para resolver no lado espiritual da vida, e que inclusive pode vir de vidas passadas. Ou seja, karma seria o efeito de nossas ações em nossa vida, atual ou futura, podendo ser negativo ou positivo. E a recomendação é que não fiquemos enredados, presos no karma. Ao contrário, devemos correr em busca de Deus. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.